aquilo que eu mais me preocupo, no sentido da palavra. Né? E para... Eu posso ficar um pouco aqui embaixo, não tem problema? Posso colocar, né? Então... As crianças vão poder se dirigir juntamente com irmã Ruth Marcelo. Podem se dirigir lá por trás, as irmãs terão o seu culto infantil. Então, como todo professor tem um problema de fazer revisão, vou fazer uma revisão do que a gente tratou ontem, os irmãos vão lembrar algumas coisas que não estava presente ontem. Vai aquele episódio lá do milagre, do coxo e tal, fizemos um recorte, nós temos 3 coisas que eu considero que são importantes para a vida da igreja. Uma igreja que busca saúde espiritual, que busca maturidade. Eu posso ter saúde, mas ser um bebê. Eu vi várias crianças aqui agora chegando, tudo bonitinho, né? Criança bonitinha, né? Mas é saudável, mas não tem maturidade ainda. Então existem vários tipos de maturidade. Então a igreja precisa da saúde, que é a circulação dos princípios da palavra, e ter maturidade, que é a vivência desses processos. Então, por isso eu falei de saúde e de maturidade. E eu encontro naquele texto pelo menos 3 coisas que são fundamentais para que a igreja faça uma avaliação da sua saúde e da sua maturidade. Aí vamos lá. A primeira é aprender a conviver com as diferenças pessoais. E nós demos o exemplo de Pedro e João, que eram 2 caras completamente diferentes. Digamos, um era pavio curto e o outro pavio longo. Tem outro pavio curto? Tem irmão que nem pavio tem, é só o tucho, né? Não tem mais nem pavio, lá na igreja antiga tem vários assim. Aí, tudo bem. Tem o cara do pavio longo, tem o cara tá lá, paciente, a gente aprende com os 2, né? Beleza, eles 2 eram completamente diferentes, mas Deus os uniu de tal forma que eles conseguiram fazer uma produção importante, objetiva e de qualidade. Igreja madura, igreja saudável, aprende a conviver com as diferenças pessoais. Então o seu desafio é o seguinte: pega aquele irmão que passa quadrado aqui. Sabe, tem negócio que passa redondo, tem um que passa quadrado, né? Tem um que passa quadrado, está fazendo assim, olha. Liquidificador. Se Deus te colocou no mesmo espaço que ele, é porque Deus tem uma coisa para te ensinar. Ele é tão servo de Deus quanto você. Quando a gente aponta o dedo para alguém assim, olha, tem 3 aqui embaixo, apontado para quem? Um é neutro, ele vai para cima. Um vai para o cara, e outro, 3 vão para você, de volta. A gente sempre vê o erro do outro, mas não consegue ver o nosso. Então nós nos desafiamos, na verdade, a aprender a conviver com personalidades diferentes da gente. Certo? A segunda coisa que nós trabalhamos ontem é que uma igreja madura e saudável, ela aprende a ensinar a superação da visão circunstancial. Ele pediu um trocado e ganhou o quê? A cura. O pedido dele era uma coisa ínfima, ele está acostumado a fazer aquilo. Mas Pedro, quando respondeu de uma maneira desproporcional em termos da graça de Deus. E nós comentamos o fato que às vezes nos decadimos em coisas menores, pequenas, periféricas, efêmeras, e não nos damos conta de que o reino de Deus tem sempre alguma coisa muito além. Perdemos muito tempo em torno de coisas pequenas, mínimas, desnecessárias. Como fazer cavalo de batalha em cima de uma coisa periférica, quando existem coisas essenciais que a igreja precisa fazer e se envolver. Isso é um resultado de maturidade e de saúde espiritual. Tem igreja que racha, divide. Quando divide o efeito para proliferação, beleza, ela vai aumentando, né? Está enviando missionários. Mas quando racha, quando briga, é porque na verdade rolou uma imaturidade, uma intolerância por conta de quê? Porque não aprendemos ainda a lidar com essas diferenças pessoais todas ali. Tá certo?
e não aprendemos a dar respostas além das circunstâncias. Às vezes o cenário, o pastor deu testemunho dele aqui, né? O cenário não era favorável, não é verdade? Se você for tomar atitude por um cenário favorável, você não vai fazer nada na sua vida. Naquele dia que tem uma coisa importante para fazer, você sai em casa de manhã cedo e o céu está todo cinza, vai cair uma tempestade. Você se recolhe em casa? Você não sai porque vai fazer uma tempestade? Não, você vai procurar um guarda-chuva, uma capa, tomar uma providência, porque você tem uma coisa para fazer e você precisa enfrentar aquela dificuldade, apesar de que as circunstâncias não são tão favoráveis. As maiores conquistas que eu tive na minha vida, tanto profissional, emocional, financeira, foram conquistadas debaixo de circunstâncias completamente adversas. Tinha tudo para dar errado. E eu tive fé e fui lá. E o Senhor deu a resposta. Então a igreja madura ensina aqueles que transitam no seu meio, no seu seio, a fé além das circunstâncias. Amém? A terceira e última coisa que nós tratamos ontem é a igreja precisa materializar transformações transformadoras. O coxo foi o objeto da ação de Deus e através do testemunho dele e da transformação que ele passou, ele acabou produzindo uma transformação em quem? Na própria coletividade. E isso aconteceu na igreja de Atos, eu gostei do texto dos irmãos. A igreja primitiva, o povo olhava para ela e olhava e contava com a simpatia do povo, porque o povo que não era da igreja percebia que naquela igreja, naquela comunidade contrastante, existia algo extraordinário acontecendo. Encantava, quer dizer, se opunha porque não exercia idolatria, mas ao mesmo tempo fornecia um modelo alternativo de vida que encantava as pessoas. E a gente não é um princípio normal, você trabalha no local, aí você tem um cara que entrou junto com você na empresa, do mesmo jeito, nas mesmas condições. Aí o cara está sempre progredindo, ganhando promoções e se dando bem, e você fica meio para assim, o que está acontecendo comigo, não é verdade? Por que ele progride e eu não? É o tipo de uma inveja assim, digamos positiva, não sei se existe inveja positiva, preocupado, assim, poxa, mas eu posso fazer também, eu sou capaz de fazer, então o que está acontecendo? Às vezes é uma atitude errada, equivocada que você está tomando e não consegue se dar conta de um funcionamento que está sendo feito ali. Então você imita coisas boas para atingir coisas boas. Tá certo? É mais ou menos essa ideia. A igreja pode fazer isso, materializando transformações que podem materializar. Investir em ensino, por exemplo, na igreja, é uma coisa, é um progresso lento. É um progresso lento. Investir em teologia séria é um processo lento, mas em algum momento ele vai trazer um retorno extraordinário para a vida da igreja. Então, por que eu coloquei essas três coisas? Aprender a conviver com diferenças pessoais, aprender a superação da visão circunstancial e aprender a promover transformações transformadoras. Lembra daquele boneco dos Transformers, né? Tem um filme, que o cara é um carro, daqui a pouco ele vai ser quebrando todinho e se transforma em outra coisa? É assim que Deus quer agir as coisas. Ele quer transformar vidas, para que essas vidas transformadas transformem outras vidas. E outras vidas transformem outras vidas. E esse processo de transformação se torna, na verdade, como efeito de cadeia. Tá certo? Uma explosão atômica, ela é produzida por um rompimento do núcleo do átomo em cadeia. Primeiro rompe um, depois dois, três, que eles vão entrando em colapso e a explosão vem como consequência disso. Então, na verdade, a igreja deve buscar coisas que promovam transformações e promovam outras transformações no sentido positivo. Por que eu digo isso? Porque existem transformações que não produzem nada. É como se você entrasse num beco sem saída. Você luta tanto para aquela aquisição e depois que você adquire aquilo, é como se você adquirisse a sua própria sepultura. Não evolui, não dá possibilidade de transformação nenhuma. É uma conquista infrutífera. É uma conquista que talvez tenha algum tipo de ganho exclusivamente para você. É uma conquista egoísta. E não é isso que a igreja deve buscar. A igreja deve buscar transformações que possibilitem tantas outras transformações. Como, por exemplo, investir em ensino. Isso é uma coisa interessante. Tudo bem? Bom, então essa foi a nossa palavra de ontem. E hoje eu gostaria de mostrar, na verdade, que nós temos que nos preocupar, e a pergunta sempre é essa. Nós vemos, na verdade, um momento conturbado no Brasil, uma febre
religiosa, uma febre que, para alguns, encontra um motivo para dizer que nós vemos, na verdade, um avivamento evangélico. De tal forma que a proliferação de igrejas. Existe uma igreja em cada esquina. E cada uma dessas igrejas que se dizem cristãs professam convicções diferentes. E a gente fica pensando, mas então o que a gente tem que fazer? Em que a gente tem que investir? Em que vale a pena, na verdade, gastar a nossa vida no que diz respeito às coisas do Evangelho? Existe uma proposta. Se você duvidar, tem igreja recomendando que se faça culto de cabeça para baixo, plantando bananeira, porque o sangue circula melhor. Os caras se queixaram das indulgências, mas tem gente vendendo arruda para colocar, sei lá, florinha, não sei do que para colocar na geladeira. Mandinga gosta de todos os tipos de naturezas. Tem gente colocando no OLX, vender o templo, vender a igreja. Aí o cara pergunta, mas vai para a membresia, então? Pode negociar. Virou uma coisa louca. Então você fica pensando como um membro sério do corpo de Cristo, alguém que não é membro do corpo de Cristo, mas que deseja ter uma relação séria e comprometida com o Senhor, fica pensando em que eu vou investir minha vida então? Não é verdade? Eu preciso de algumas atividades, de algumas proposições que sejam fundamentais para que eu possa desgastar a minha vida e ter um resultado para a glória de Deus, não para mim mesmo, não uma transformação que não produz nada. Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá, pode passar. Eu estou falando, pode voltar o slide anterior, pode voltar? Eu estou falando para os irmãos 7 eixos funcionais para a igreja bíblica. Eu estou propondo, que na verdade não é uma proposta minha, mas é a própria palavra que Deus, eu preciso sistematizar isso, 7 coisas que nós podemos investir a nossa vida como igreja. E essas coisas nunca vão se tornar ativismo, são coisas essenciais para a vida da igreja. Se nós buscarmos maturidade, saúde espiritual e nos tornarmos vigilantes em torno desses eixos, nós teremos dificuldade de potencializar o nosso trabalho e não ficar preocupado com coisas efêmeras que não vão trazer resultado para a glória de Deus. É isso, na verdade, que eu procuro aqui. Então vamos lá. Eu vou defender aqui 3 elementos básicos para a construção de uma igreja. Então, uma pergunta, eu vou tentar responder a seguinte pergunta: o que é uma igreja? O que é uma igreja? Quando é que uma igreja é igreja? O que está na gênese para que uma igreja funcione como igreja? Então, sistematizando 3 grandes resultados do nosso estudo, que eu estou trazendo a primeira aqui. A igreja, ela se autoproclama. Igreja, para ser igreja, ela precisa ser autoproclamadora, ou seja, ela tem ação de semear o Evangelho. Qual é a base bíblica disso? Isso aí você pode brincar isso aqui parece mingau de Neston. Existe 1001 maneiras de fazer. Então eu poderia fundamentar isso aqui de várias formas. Mas aqui você tem Mateus capítulo 28, versos 18 e 20. Não precisa nem ler o texto, todo mundo conhece, na verdade? O que trata lá? Da grande comissão, que é o ID. A igreja precisa fazer missões, fazer evangelismo. É a proclamação, batizar e ensinar. Igreja, para ser igreja, ela precisa ser autoproclamadora. Por que auto? Porque ela não precisa terceirizar essa função. Ela tem que ter capacidade de fazer isso. Ela tem que proclamar as verdades do Evangelho. Ela tem que evangelizar, ela tem que fazer missões. Ela tem que se envolver nesse processo de propagação. E isso não é uma questão alternativa. Ela não vai fazer isso se der. Ela tem que incluir nas suas atividades diárias, semanais, mensais, anuais, bianuais. Ela precisa viver a verdade de proclamar as verdades do Evangelho. Tem igreja que não proclama as verdades do Evangelho? Hein? Ou faz pouco, ou faz de maneira equivocada. É uma coisa posicionada. Então, se eu investir a minha vida como igreja, eu preciso ver. No lugar onde eu estou, eu preciso investir em quê? Em proclamação. Ações que levem o Evangelho a outras pessoas. É o ID. Em suma, temos uma verdade a ser dita. Igreja tem uma verdade a ser dita. Qual é a verdade que nós temos a dizer ao mundo, irmãos? Só Jesus Cristo salva. É uma verdade? Pode abrir mão dessa verdade?
né? Todos os que se consideram cristãos dizem isso com toda a veemência, com todas as letras. Existem vários movimentos cristãos no Brasil. Se você der uma olhada geral, nem todos conseguem dizer o que os batistas têm a dizer sobre Jesus e da forma como têm a dizer. Nós precisamos dizer essa verdade. A igreja precisa dizer isso. Nós somos uma instituição que tem alguma coisa a dizer. Ok, próximo. A igreja, para ser igreja, ela se autogoverna, ou seja, a ação organizadora do reino de Deus. A igreja como organismo humano e espiritual e as suas devidas implicações. Olha o nosso grande problema. Nós somos um organismo como uma empresa. Eu posso dispensar para a igreja o tratamento de um empresarial? Porque ela é uma instituição humana também. Tem CGC? Tem CGC? Tem. Ainda não tem que pagar imposto, mas pode ser que role isso aqui, não é verdade? Nós somos uma instituição física, humana, mas também somos o quê? Uma instituição o quê? Espiritual. E então existem implicações para isso. Porque se você tem duas categorias numa só, pensa comigo, quem é que vai governar quem? Quem é que vai tomar as rédeas? Eu posso dirigir a igreja com uma visão empresarial, como um grupo, porque isso é feito no Brasil. Quando o cara coloca um anúncio no jornal e ele vende uma igreja, e o outro pergunta se a minha igreja vai junto, qual é o conceito que está por trás disso aí? De que a igreja é uma empresa que está vendendo. A Unama fez um grande negócio, não é verdade? A Unama vendeu o nome dela. Pensa num negócio extraordinário. Esse que eu vi. O professor Edson Franco vendeu o nome da Unama, a instituição todinha física, os tijolos, o prédio, tudo é dele ainda. Vendeu só o nome. Negócio. Tranquilo? É um bom negócio? É. Igreja pode ser tratada assim? Não. Por quê? Porque a igreja tem um cunho espiritual. O espiritual dirige o humano, o social, o emocional e o administrativo. A igreja, para ser igreja, ela precisa se autogovernar. O irmão tirou aqui o livro de Atos. O que é Atos? Nós somos os batistas que têm esse privilégio de poder ser uma célula de autoridade. Aqui existe um principado. A igreja reunida em assembleia toma suas próprias decisões. Discute, organiza, sistematiza e se posiciona em relação às coisas. E assume as consequências. Nós nos reunimos na Igreja Batista Antiga, existem duas cláusulas no nosso regimento interno que são cláusulas pétreas. Significa que não podem mais ser mudadas. Nós nos posicionamos em relação a algumas coisas que estão acontecendo nesse mundo. E por causa disso, quem sabe no futuro a gente seja até perseguido, eu levo uma cabeça se estiver por lá. Certo? Então a igreja, ela se autogoverna. Você escolhe o rumo que você... E as nossas assembleias e os registros estão aí a história para mostrar. Então a igreja precisa se autogovernar. Não podemos nos deixar ser governados por ninguém além do que... A igreja é uma unidade de autoridade. A autoridade que o pastor recebe é a autoridade delegada pela igreja. E a igreja é essa célula de autoridade, então ela precisa gerir essa administração. Amém? O social, o emocional e o administrativo, tudo deve ser dirigido aqui. Existe base bíblica para isso, pastor Natanael? Isso aqui também é igual no Claudinei Chão, pode escolher do jeito que quiser, mas eu escolhi isso aqui, olha, Atos 15, de 1 a 35, que é a questão da circuncisão do gentio. Lembra desse texto? Uma confusão, porque queriam que os gentios fossem circuncidados, e gerou uma polêmica, e gerou um bando de mal-estar no centro da igreja, e tem todo um processo, o capítulo, praticamente todo o capítulo 15 trata sobre isso. Depois que a igreja reuniu, discutiu, sistematizou, foi lá e se posicionou. A partir de agora, a prática vai ser essa aqui. Né? Isso é uma forma de demonstrar que os problemas que aparecem na vida da igreja precisam ser geridos por quem, irmãos? Pela própria igreja. E os batistas, eles têm essa possibilidade. Tá certo? Nós nos sujeitamos ao que a ordem dos pastores vai dizer. Nós nos sujeitamos ao que
convenção batista reunida em Assembleia Nacional vai dizer? Existe uma caixinha para ser obedecida? Não, nós, os batistas, temos essa é uma grande dádiva do Senhor Deus. Irmãos, tem 2 livros que todo crente devia ler, além da Bíblia, obviamente. E para alguns isso é um escândalo, mas eu vou dizer e vou repetir. O Príncipe, de Maquiavel, e a Arte da Guerra. São 2 livros meus, no meu criado. Porque você aprende como o mal se organiza e se sistematiza, passo a passo, cada detalhe. Que mente brilhante esse Maquiavel. Pensando no cérebro. Ele consegue descrever com riqueza de detalhes como é que o mal governa esse estado. É quando você lê a Bíblia e diz o mundo jaz no maligno, você já tinha certeza que era verdade. E disse assim, não sei se Maquiavel leu isso. Certo? A gente precisa aprender a governar a igreja, o social, o emocional, o administrativo, por meio do espiritual. E quem define o espiritual, irmãos, é a palavra. Igreja que busca saúde espiritual precisa necessariamente ter a Bíblia como a regra. Nós, os batistas, temos essa possibilidade. A Bíblia diz, ainda que desça um anjo do céu e pregue um outro evangelho, além do que eu nos tenho anunciado, o apóstolo diz o quê? Que seja considerado o quê? Maldito. Então não tem denominação, não tem convenção, não tem ordem, não tem nada. O que tem é a palavra. Amém? Não tem isso. A palavra determina sobre o nosso comportamento, sobre a nossa vida. Enquanto a igreja se mantiver orientada nessa circunscrição que é o domínio da palavra, nós conseguiríamos ser fiéis às coisas que precisam realmente ser fidelidade. Amém? Os batistas têm uma declaração de fé muito clara. Nós somos batistas pela graça do Senhor Deus e aprendemos a mais essa doutrina. Certo? Sobretudo a palavra. Próximo. Em suma, olha, nós temos uma organização sistêmica. Igreja tem um cérebro. E esse cérebro é composto por cada um dos cérebros dos irmãos aí. Portanto, numa assembleia não fique calado, se organize, fale, diga das demandas do pastor, diga das suas ansiedades. Cada fala é importante, cada percepção é importante. Você é parte do corpo de Cristo. Traga as suas demandas e haja com coerência, aprenda a lidar com diferenças. E pense sempre, tudo é para a glória do Senhor. E o Espírito Santo, ele não nos divide em animosidades. Ele nos une para a glória dele. Amém? A terceira é que a igreja se autossustenta. A ação de prover a própria necessidade. Eu fico pensando assim, não, pastor, a gente tem que fazer uma demanda política, porque tem que se envolver. A igreja precisa de uma representação política no Senado. Nós temos um presidente, pastor, que pensou? Presidente da República, pastor. Então, tem um evangelho dentro que é a proposta do presidente, que é um evangelho no Senado, no STF. Beleza. Eu sou professor de matemática, tem uma coisa chamada estatística. Estatística é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque ela trabalha com frequência de coisas. Vamos supor que você sai da sua casa para ir para a escola todo dia. E quando você sai às 7 horas da manhã, quando você dobra a esquina, você encontra uma lanterninha dessa jogada no chão. Foi a primeira vez. Aí você baixa, junta e pega. Aí bate canal. E você passa naquela mesma esquina, você encontra outra lanterninha igual a primeira. E você faz isso durante 30 anos. E todas as vezes você sai às 7 horas da manhã da sua casa e você dobra aquela esquina, você encontra uma lanterninha igual a essa. O que vai acontecer na sua mente, no seu coração, quando você dobrar aquela esquina na 21ª vez? Depois de 30 anos e mais um dia, você vai para aquela esquina com a convicção de quê? Achar a lanterninha. De achar a lanterninha, porque a frequência
denuncia o processo. Entendeu? Olha a história do cristianismo. Me responda a seguinte pergunta: quando foi que a igreja do Senhor Jesus Cristo, historicamente, precisou de ajuda política para resolver os seus problemas? A igreja que até hoje, no século de inspiração, ontem eu falei, queremos voltar para a igreja primitiva, por quê? Porque os padrões que eles viviam, nós não conseguimos mais viver. Essa igreja que viveu esta época, foi uma igreja que nasceu sob a perseguição. Eles foram perseguidos, eles foram pulverizados, maltratados, tratados com indignidade, tratados como animais, como bichos. Essa igreja que até hoje nos inspira, jamais teve um senador da República do seu lado. Talvez o que os cristãos estejam precisando hoje no Brasil não seja de liberdade religiosa. Talvez eles estejam precisando de perseguição, para ver se a gente consegue se posicionar diante de coisas simples da natureza da nossa fé, e a gente não consegue mais fazer isso. Portanto, historicamente, não é possível se argumentar isso. A Bíblia diz claramente: o mundo jaz no maligno. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa história é uma outra história. E se Deus vai usar políticos, Ele pode usar políticos para ajudar a igreja? Pode, porque Ele usou até um jumento quando Ele quis usar para fazer o que queria fazer. Então, irmãos, igreja, ela se autossustenta. Presta atenção no que eu estou dizendo aos irmãos. Se a igreja, para ser igreja, ela se autossustenta, se autoproclama e se autogoverna, uma coisa que tem esses três institutos, ela precisa da ajuda de quem para cumprir o seu papel? Ela se autossustenta, ela gera recurso. Existe o recurso que nós geramos. Nós temos uma verdade para dizer. E nós gerimos as nossas próprias demandas administrativamente. Eu me autogoverno, me autoproclamo e me autoadministro. Eu preciso de bengala para fazer o quê? Eu sou uma unidade independente. Foi assim que Jesus nos constituiu. Por isso que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. O Senhor Jesus nos criou toda a estrutura para que nós sejamos completamente irmãos, independentes dos homens, independentes de quem? Dele, do próprio Deus. O exército de Israel nunca foi o maior exército quantitativamente. Estou errado, irmão? O exército de Israel nunca entrou numa batalha com maioria dos soldados, mas venceu as batalhas que foram determinadas para vencer. Existem narrativas bíblicas que mostram que a ideia de que os inimigos se atravessavam de espada entre eles mesmos, porque Deus os confundia. Nós não precisamos de muletas. Nós fomos constituídos como igreja, como uma unidade independente, para proliferar as verdades do reino, baseado nessas três ações. Eu me autogoverno, eu me autoadministro e eu me autossustento. Portanto, eu sou uma unidade independente. Ok, podemos passar. Pode passar. Eu vou tentar refinar esse conceito, esses três conceitos. Por quê? Porque alguém pode me dizer: pastor, mas existem coisas que têm essas três coisas e não são igreja. Os irmãos concordam comigo? Eu vou dar um exemplo prático dos irmãos. A Al-Qaeda. Al-Qaeda, tá certo? Al-Qaeda. A Al-Qaeda, ela tem uma verdade para dizer? Tem uma verdade para dizer? Tem. E ela precisa de ajuda para dizer? Ela mesmo diz. Ela se autoproclama. Ela se autogoverna. E ela pede ajuda para ser administrada? Não. Ela se autoadministra. Então, nem tudo que tem essas três bases são igreja. Mas a igreja precisa disso. Assim como a Al-Qaeda também precisa.
Porque se nós não tivermos essas três coisas, vamos ter que depender dos outros. E se depender dos outros, vamos vender nossa alma para o diabo. E vender nossa alma para o diabo significa impedir que a nossa missão seja cumprida. Tudo tranquilo? Existem três papéis de moeda que são pagos quando você se envolve com o diabo. Igreja que se envolve com aquilo que não é para se envolver, ela vai pagar com três tipos de moeda. Porque só tem três, o diabo só recebe três papéis. Você assina a promissória e depois vai ter que pagar. Os irmãos podem me dizer? O que há no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Traduzindo, sexo, dinheiro e poder. Faça negócio com o demônio, assine a promissória e você já sabe que ele vai escolher um desses papéis para você pagar. E a igreja não é uma exceção. Todas as vezes que nós perdemos os nossos princípios, nós nos envolvemos de maneira indevida com o mundo espiritual, porque nós somos uma instituição apenas física, nós vamos pagar esse preço. Então aqui eu estou, na verdade, refinando esses três conceitos. Os três elementos básicos são definidores, mas eles não são exclusivos da igreja, então são de outros, né? A Al-Qaeda, por exemplo, tem esses três elementos. Então a pergunta que eu vou tentar responder é essa aqui. Quais as atividades, ações que podem ser empreendidas, desenvolvidas pela igreja, que ajudem a permanecer cumprindo o propósito para o qual ela foi instituída? Não é isso que nós precisamos responder? Igreja vai ter 50 anos, a igreja Benedito respondeu essa pergunta praticamente corretamente, porque ela sobreviveu. E sobreviveu com dignidade. A ponto que nós estamos aqui comemorando 50 anos e queremos comemorar mais 50, e mais 50, e mais 50. Porque os membros dessa igreja, em algum momento, com todas as dificuldades que tiveram, eles conseguiram ver as coisas que precisavam ser vistas. E sobreviveram com as dificuldades que tiveram. Mas nós temos condições não de modificar o passado, mas de retroordenar as coisas que foram equivocadas para que elas consigam avançar de maneira mais nítida para frente. Então, aqui eu vou tentar responder essa pergunta, e a resposta dessa pergunta são justamente esses 7 eixos que eu vou propor para os irmãos. Nesse sentido, eu proponho 7 eixos funcionais. Imagina uma máquina que tem 7 eixos, né? O motor de carro tem quantos eixos? Os meninos que manjam de motor de carro, quantos eixos tem o motor de carro? Hein? Tem 2 eixos. Tem um eixo lá embaixo, um eixo de força, e o comando de válvula. Eles têm que trabalhar juntos. Se der problema em um dos dois, já era. Se tiver um risco no eixo, já deu problema. Aço no aço lubrificado por uma lâmina de óleo. Tá certo? Então, um eixo é uma coisa importante e precisa funcionar perfeitamente para dar sustentáculo a todo esse processo. Eu estou chamando de eixos.